Boa tarde, pessoas. Ai, eu não gosto de fone, mas falaram que o meu som não estava bom da última vez. Boa tarde, todo mundo. Esperando o Instagram entregar para as pessoinhas. Oi, Cleo. Fred já chegou. Tô mandando aqui para as meninas. Mandando os aviõezinhos. Alguém me responde, Cleo, se o som tá bom, por favor. A Thaís me disse que às vezes não fica bom. Eu já te respondo aí, Fred. Eu só tô chamando aqui as meninas. Quem quiser chamar as amiguinhas, aperta no aviãozinho. Pronto. Tá ótimo o som, que bom. Oi, Adri. Peraí, Fred, já vou te chamar. Então, a outra vez a Thaís falou que o meu som ficava baixo quando o convidado entrava. Oi, Fred. Bonsoir, Denise. Bonsoir. Bonsoir, Brasil, né? Ia falar É. Brasil. Brasil, é incrível. Já estou cometendo esses erros, já estou praticando muito pouco Já. Então, ultimamente, né? temos que falar mais. Então, tá frio aí, meu amigo. Conversar, ainda mais que hoje já voltou a notícia do confinamento. Acho que está escuro, gente, não está? Um Peraí, pouquinho, se tu tiver mais luz aí. Oi, Dê. peraí, vou ligar Vai, essa. tem tempo, tem tempo. Fica tranquilo, porque eu tô com a luz, aqui para mim é dia ainda, por isso que eu tô com essa iluminação toda maravilhosa, porque eu estou de frente para a minha janela. Por isso. Vou tirar esse negócio que tá horrível, parecendo um ET aqui, né? Com aqueles círculos, né, no Ah, e o óculos. meu fica também. Ó, hoje eu nem tô com a minha luz, hoje eu esqueci de botar. Mas Peraí. então, Fred, eu tô estudando francês agora. Ah, très bien, très bien. E Tô fazendo. quer fazer a entrevista em francês já? Não, não, c'est pas possible. Bientôt, bientôt. Je n'ai pas de français. Oi, dicas de Nova York. Oi, Antônio. Nica, tem que deixar o povo ir entrando, sabe por quê? Acaba que acho que o Instagram não tá. Eu comentei até contigo, né? O Instagram às vezes não entrega. Aí eu acabo avisando mais em cima do laço para as pessoas, porque não tá. Eu não sei, pelo menos o meu agora até melhorou daquela época que eu falei contigo. Até melhorou um pouquinho mais a entrega, mas eu estava achando muito ruim. Mistérios da informática. Os Nem algoritmos, comentário, né? porque eu tenho um livro inteiro de queixas, né, sobre essa pseudociência exata, né, que é a informática. Exato. Ó, o Acho que pessoal tá aqui entrando aí. tá estranho. Eu testei a luz aqui, agora há pouco Não, estava mas tá ótimo. bom! Gente, vocês estão vendo o Fred? Estão escutando o E Fred não bem? acendo mais luz aqui, né? Porque eu tô me vendo tão escuro e Não, eu tenho mas é com que os óculos. sou eu que tô clara, porque eu tô com a luz de frente e eu ainda tô com filtro. É Coloco um filtro. Sou é eu que tô você muito clara. você que tá brilhando, né? Eu estou brilhando. É Oi, isso. Silvia. Eu tenho Eu óculos de tenho a minha sol, luz então. própria, Fred. Eu tenho a minha luz própria. Vou pôr o óculos de sol, então. Ó, a Rejane está dizendo que tá bom, sim, tá perfeito, tá tudo bom, não tá escuro, tá Ótimo, vendo? Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Pronto. ótimo, não importa. Então vamos lá, gente. Hoje que eu tenho a honra de ter aqui o Fred. Como é que eu conheci o Fred? Na verdade, eu não conheço o Fred, né? Como tem sido uma constante nas minhas lives. Assim, eu olho e chamo as pessoas para conversar aqui para trazer alguns destinos. E já que a gente não pode viajar no momento, a gente pode pelo menos planejar. E a gente tem uma amiga em comum, que é a Kátia Werneck, do Conteiro Histórias, que eu também fiz com ela. Acho que a Kátia não está aí hoje.
E aí eu vi ela conversando com o Fred lá. E depois, aí comecei a seguir o Fred. Falei, ia ser legal se a gente fizesse uma live, né, sobre a Côte d'Azur. Eu já fui também, então acho que vai ser legal o papo. E aí eu vi ele fazendo também uma live. Eu acho que foi com Dicas Nova York, não foi? Que você fez? Então, foi com ela que eu assisti. Aí eu falei, vamos fazer uma live juntos, né? Oi, Natália. Então, o Fred está aqui. Uma curiosidade aqui que eu descobri do Fred, que ele me mandou um textinho, que ele nasceu no Marrocos, que é um lugar que eu gostei muito, né? Filho de franceses. Aí depois você veio morar no Brasil. Ficou muito tempo em São Paulo. São Sebastião também, você falou? Angra? Angra dos Reis e um pouquinho de Macaé. Isso Olha. Macaé é pertinho de Búzios, né? A bacia de Campos, sim. As empresas de petróleo, né? Estão em hotelaria, né? Essas mudanças no litoral. E quase foi parar em Fortaleza. Nossa. Mas aí, na época, eu queria muito Fortaleza, né? Mas uns 30 anos atrás, né? E não achei oportunidade de trabalho, infelizmente. Fiquei com Angra dos Reis, né? Mas Angra, né? Vamos combinar que, né? Angra é um lugar que eu vou te falar, né? E aí mas depois... se você lembra da live, né? Eu me dei esse luxo na minha vida de poder escolher onde eu queria morar e com qual empresa eu queria trabalhar, né? Sim. Então, eu estava em dúvida entre Fortaleza e Angra dos Reis. Fiquei com Angra. Eu ficaria com Angra também. Nada contra Fortaleza, porque eu acho maravilhoso, mas eu ficaria com Angra também. Ficaria lá. Bom, aí você acabou mudando, voltando, então, para... E aí, quando você voltou para a França, você já foi direto para Nice? Já voltei direto para cá. Aqui eu passei as férias da minha infância inteira, minha adolescência, minha fase de jovem adulto. Fiquei muito pouco tempo sem vir aqui, pelo menos um mês por ano, né? É a cidade da minha avó, então, para mim, representa muito, né? Muita lembrança, né? Gostosa, né? Da minha infância. Na época que as férias de verão eram de 3 meses, né? Nossa. Agora tudo mudou, reformularam, sim, foram divididos em partes, mas era isso. Então, era um quarto da vida, né, que eu passava aqui, né? E eu morei também nos anos 90 aqui, né, entre duas fases da minha vida. Então é uma região que eu amo, que eu já conheço, e eu estava ainda de voltar no início de 2017, né, quando eu deixei o Brasil, porque a empresa que eu tinha de receptivo em São Paulo foi decaindo muito. Problemas que todo mundo já sabe, né? A incerteza política, a instabilidade política no Brasil levou à instabilidade econômica, né? E meus clientes eram multinacionais. Sim, então, complicou, né? Para todo mundo. Parar de fazer novos investimentos, e não tendo novos investimentos, não precisava dos meus serviços, do serviço do hotel, do serviço dos restaurantes, onde eles levavam os convidados, enfim, foi uma bola de neve que levou meio mundo, né, no caminho, né? O bom é ter um lugar para voltar, né? Bom, eu tinha um país já, né? Eu tinha um país, porque, na verdade, eu não sou nunca me naturalizei brasileiro. Uma época eu quis. É o Brasil que meio que não quis, porque porque é mais complicado, né? Não, na verdade, me pediram para abrir mão da outra nacionalidade. Tem que abrir mão, não sabia disso. A nacionalidade na época, né? Aí eu falei, quer saber? O que eu não posso fazer no Brasil, nessas condições de residente permanente, né? Devidamente legalizado, né? 2 coisas, Denise, que eu não posso fazer no Brasil. Trabalhar para um órgão público e não posso votar. Tu não pode voltar mais. Votar, né? Votar. Tá, mas tu tem o RNE hoje, aquele Registro Nacional de Estrangeiro, tu ainda tem, é isso, né? A minha amiga francesa também.
Ela tem os filhos brasileiros e aí ela tem o RNE. Então, de 2 em 2 anos, ela volta para fazer a renovação. Você tem voltado também para renovar, não? Na verdade, eu não voltei, mas eu tenho 2 filhos brasileiros, eu tenho todo um histórico que, se eu perder, não vai ser grande dificuldade para recuperar. Não, Né? porque é só fazer essa renovação e uma multa. Inclusive, agora eles prorrogaram, porque essa minha amiga me ligou dizendo que ela teria que vir agora, né? Com a pandemia não tem condições, né? Seria bastante complicado. Então, eles aumentaram o prazo, né? E não vão cobrar a multa dela, por exemplo. Então, acaba que... No último caso, eu posso reverter a história, se for necessário, né? Se não, já que a minha decisão foi de viver aqui, infelizmente, o Brasil vai levar mais décadas para se levantar, né? Eu espero isso desde os anos 70, final dos anos 70, quando eu cheguei no Brasil, né? Pela primeira vez. Né? Eu acho que eu vou fazer o mesmo caminho que tu, sabe? Eu tô quase indo. Tô quase indo. Mas, na verdade, quando eu resolvi voltar, por motivo simplesmente de sobrevivência, né? Porque até então o receptivo estava muito embaixo, eu tentei a fotografia, eu fui fotógrafo profissional também, mas juntando tudo não dava para dar um salário. Então foi a hora de voltar para a terrinha. Eu tinha 2 opções. Paris, quer dizer, Paris, quando a gente fala Paris, é mais a região de Paris, né? Sim, porque não exatamente. No miolo é muito ruim de morar, né? Assim, muito, pelo menos na minha ideia, né? Muito caro também, né? Muito caro. Então, 90% dos parisienses, na verdade, vivem no subúrbio, como em São Paulo. São Caetano, Santo André, São Bernardo, Osasco, Guarulhos, para aqueles que conhecem São Paulo, é todo esse cinturão, né? No que são 12 milhões, né, de pessoas. Mas dentro de Paris são nem 3 milhões, por volta de 3, agora eu não me recordo, né? E Nice, pelas minhas raízes, minha mãe é viva, ela mora aqui, eu amo esse lugar. E então, na verdade, para mim foi muito fácil. Mas eu vou explicar os prós e os contras, né, para o pessoal, né? Paris, lindo Paris, eu amo Paris. Hoje eu amo uma semana por ano, né? Já morei 8 anos em Versailles, que também é outra maravilha, né, da França. Mas encarar todo dia de manhã aqueles trens de subúrbio para ir trabalhar ou estudar, embaixo ou que seja, o metrô, embaixo de chuva, porque o inverno todo em Paris, o tempo é horrível. E só para ficar mais... a cara das pessoas, né? Todo mundo de mau humor, ninguém sorri, ninguém com ninguém. Depois a gente se acostuma e tem pessoas legais, não é esse o caso, né? A conversa. Claro. Mas para mim era demais isso, principalmente foi essa experiência que eu tive aqui, voltando para a França, saindo de Marrocos depois de 12 anos. Então o choque de diferença de vida foi muito grande. Outra vantagem no meu trabalho é que Paris tem trabalho o ano inteiro, praticamente, né, em termos de turismo, quer dizer, fora a Covid, obviamente. O país mais visitado do mundo. Sim. 90 milhões, Denise, eu estava checando isso recentemente, 90 milhões de visitas. Né? Só em Paris são 30 milhões. Aqui na Côte d'Azur toda são 13, que é o segundo polo turístico, né, do país. Então, esse era Paris. E Nice, no meio do paraíso. Mas, Fred, me diz uma coisa. A gente sabe que Paris é super caro, mas também Nice está na Côte d'Azur, que também é considerada um destino de luxo. Sem dúvida. No segundo, é o segundo polo turístico, mas ao mesmo tempo é o segundo mais alto custo de vida. Estamos falando de moradia, né, somente. Porque um supermercado é basicamente igual no país todo, né? Preço de... E aí o turista que vai, assim, eu não vi grande diferença, assim, para mim, eu também fiquei muito pouco tempo aí. Mas, assim,
escolher viajar para a Côte d'Azur, por exemplo, ainda mais sozinha, que é mais o foco aqui, né, das meninas que vão. Você acha que é um lugar? A gente pode considerar que é um lugar mais caro, assim? É o mesmo nível de Paris, você acha, em termos de... Bom, tem duas opções, Denise, quando você vem para a França. Ou você vai para o Cafundé do interior, vai ver lindas paisagens. Vai custar, por 20 euros, vai arrumar um lindo quarto numa casa rústica, típica do local, e vai ajudar até de manhã para tirar o leite das vacas, né? Ou fazer outros serviços. Se for essa a opção de turismo, claro. Agora, se você quer aproveitar e conhecer a França, uma hora vai ter que pensar que vai ter que gastar dinheiro, né? Quem converte não se diverte. Não, com certeza, mas o que eu quero, a minha pergunta é muito mais, se tu acha que Nice e Paris estão mais ou menos no mesmo patamar de custos, ou talvez o Nice se iguala por estar na Côte d'Azur? Para o turista vai fazer uma diferença não muito grande. Vai fazer mais diferença para o candidato a alugar ou a comprar um imóvel para investimento ou para moradia, né? Agora, para um turista, vamos comparar os preços dos hotéis em Bordeaux e em Nice. Sim. Praticamente. A comida, restaurante, também vai ser muito similar. Então, para que se privar, né, Denise, já que... Não tem, não. Eu sou totalmente a favor. Eu vou resumir para você ver que a França é densa. Ela é pequena, são 17 vezes menor do que o Brasil, ou seja, no Brasil cabe 17 vezes a França. Nossa, eu não sabia que era tudo isso. Tem uma grande diferença geográfica, né? Outra particularidade que, por um país tão pequeno comparado com o Brasil, a gente tem a metade do litoral. Vocês têm 7 mil e poucos quilômetros de litoral. Aqui na França, a gente tem quase 3.500 quilômetros de litoral em duas partes, o Atlântico no oeste e o Mediterrâneo no sul, né? É uma plataforma giratória, sempre foi a França. Se você olha para o mapa, se olha para o meio da Europa, é a França. Ou seja, todos os trânsito de gente, trâmite de ideias, do norte ao sul, do sul ao norte, sempre passou pela França, né? Então, aí depois se acrescenta a Revolução Francesa, né, para uma época mais recente, né? Mas essa mistura toda fez, como no Brasil, né? Fez um país mais denso, mais rico, e denso até que mais do que o Brasil, em termos de topografia, de paisagens naturais, né? Então, aqui em 100 quilômetros, Denise, você vai mudar completamente de paisagem, você vai mudar de cultura, você vai mudar de gastronomia. Verdade. Ou seja, não precisa perder horas e horas, né, de um lugar para o outro, atravessar o Brasil para você ir no Nordeste, né, quando você mora no Sul. Aqui em 100 quilômetros, e uma horinha de carro, papum, já chegou. Já é outro, parece que está em outro país, quase. O sotaque pode ter sido diferente em tão pouco quilômetros. Então, é um país muito bom. E a Côte d'Azur é la crème de la crème. Imagina algo mais denso ainda. São 120 quilômetros de litoral. Os últimos 120 no sudeste da França. Coladinha à Itália, né? Isso é uma faixa litorânea, talvez 20 quilômetros de profundidade, entre aspas, né? Indo ao norte, né? Não é só as cidades de praia, é um interior próximo, né? Vamos dizer 20 quilômetros. Então, esse retângulo, né? Coladinho à Itália, que chamamos de Côte d'Azur. Mas por que Côte d'Azur antes de qualquer coisa? Aí depois a gente vai falar em detalhe que surpresa que a Côte d'Azur nos reserva, né? E, como eu falei, muito densa. Então, côte em francês quer dizer costa. Mas pode dizer também costa numa coisa onde não se tem água. Eu não sei como explicar isso. Quando uma hora o relevo dá uma baixada, também pode ser considerado. Mas côte, geralmente, é a costa. E Azur
Azur, hoje em dia, é uma palavra comum do vocabulário, que quer dizer um tipo de uma tonalidade de azul muito específica, não, não é a mais escura ao mesmo tempo, mas é a cor do nosso céu aqui, a cor do nosso mar, porque temos simplesmente 300 dias de sol por ano, nada mal. Por isso que os ingleses adoram, tem muito inglês aqui, porque lá eles têm os 300 dias, mas é de chuva por ano, né? E os 60 dias. Então, toda essa palavra, azul, ela foi inventada no final do século XIX, quando 2 décadas mais ou menos depois de Nice ser entregue de retribuição, né, pela ajuda militar da França ao condado de Savoy, porque antes de 1860, Nice e os demais 30 quilômetros indo ao leste, né, em direção à fronteira italiana, não eram não era território Não, era francês. território francês. E a Savoia, né? Então, 2 décadas depois, ele caiu nas graças de nada menos do que a realeza em peso europeia, que escolheram Nice para vir passar todo ano o inverno. Mas não estou falando para vir passar um final de semana, uma semana, não. Para vir passar 2 a 3 meses, os que envolvem moradia, trazer criados, enfim, cortes e tudo mais. Sim. Estou falando da Rainha Victória. Ah, sim, eu estava dizendo, desculpe, vou me empolgando. O motivo, né? O motivo, né? Além das belezas naturais, era um motivo de saúde. Ah, também, né? Né? O ar do mar é saudável, a gente sabe hoje, está provado. E já se imaginava na época que era muito bom. Então a Rainha Victória vinha todo ano, o rei da Bélgica, o Leopoldo II, também. Que mais? O último czar russo, Nicolas II, também, e família, né? Quando eu tô falando, amigos, corte, puxa-saco e tudo que vinha junto. Ou seja, cada figura pública dessa eram 2, 3 mil agregados, né? Que viajavam junto, que não desgrudavam, né? Tinha a família sueca em peso também, e muitos artistas, gente ricas, milionários que fizeram fortuna na Revolução Industrial, né? Não vamos esquecer que final do século XIX, 1880, já tinha rolado a Revolução Industrial, né? Principalmente na Inglaterra, depois se estendeu à França, à Alemanha, à Holanda. E com isso tinha o trem, enfim, tinha toda uma infraestrutura, né, de conforto também nos hotéis. Um hotel de Nice foi feito baseado nos quesitos, quer dizer, nos quesitos procurados pela Rainha Victória, para você ter uma ideia. Perguntaram para ela o que a senhora quer, né? Num hotel na Côte d'Azur. Ah, quero isso, isso, isso. Pronto, fizeram o hotel para ela. Né? E todo aquele buchicho, né? Esse será o auge da realeza, da nobreza, dos intelectuais, dos ricos e famosos, né, da época, era se encontrar aqui na Côte d'Azur todo inverno. Como tudo que é bom tem um fim, né? Deu a Primeira Guerra Mundial, 1914, sim, já deu uma freada. E aquele golpe último e fatal foi a crise de Nova York, né, no final da década de 20. Aí todo mundo ficou sem dinheiro, o pessoal sumiu simplesmente daqui. Mas o legado ficou, sim, né? Aquele hotel. Uma cidade linda, né? É muito bonitinha. Né? Que tem história, temos ruínas romanas, temos sim, um porto grego, temos essa mistura de cultura entre a França e a Itália, que eu acho o máximo, que me traz o mais próximo possível da experiência de 30 anos que eu tive no Brasil, em solo francês. Então tem uma coisa, tem um ambiente mais descontraído, pelo mar,
de Então, é isso. caminhar. Eu achei uma cidade tão... Eu fiquei muito pouco, não cheguei a conhecer muitos pontos. Eu mais andei pelas ruas, fiquei passeando, subindo, descendo. Não cheguei aí em vários, até porque a gente saiu, né? Também a gente foi para outros lugares ao redor, assim. Mas eu achei um ambiente assim muito gostoso, Então, descontraído. justo. Não tem segredo, né? Eu gosto da Itália, eu adoro a Itália, né? E o pessoal sabe, lá o pessoal, talvez dos europeus, e são os mais parecidos com os brasileiros, né? Mais sorridentes, mais abertos, mais espontâneos, né? É o sol. É o sol, não, sem dúvida. Para mim, o sol é essencial para recarregar minhas baterias, né? Mas essa mistura deu muito certo, né? E então, só para te dizer que entre Paris e aqui, por N motivos mais alguns, não teve dúvida, foi Nice. Então, esses 120 quilômetros, né, de litoral, mas o que representa isso, gente? Representa Saint-Tropez, na ponta oeste, bem no início da Côte d'Azur, que dá 120 quilômetros de Nice. É o ponto mais extenso, não, mais longe. Eu não fui para Vai Saint-Tropez, eu levar não o fui. dia. Vai levar o dia. Só para isso. Porque na verdade, em tempos normais, fora de temporada, você leva uma hora e meia, estourando. 90% do caminho é autoestrada e uma estrada mais estreita, mas que sempre anda bem. O pesadelo, Denise, são os últimos 15 quilômetros, que Ah, aí é é? uma que vai e uma que vem. Hipercarregado de gente. Esses últimos 15 quilômetros você pode chegar a ler, já levei uma hora e meia. Isso Nossa. me lembra tanto São Paulo, essas Ah, loucuras eu não gosto dessas coisas assim, em viagem, sabe? Tu quer relaxar e tu fica lá na fila, sabe? Tenho muitas coisas assim já nas minhas viagens que eu deixei de fazer por conta disso, sabe? Porque, Mas a gente está aqui para um intuito, é dar dicas. Eu já tenho a solução desse problema. ah, Claro, então vamos, conte. simples, simples. Quando vocês, quando essa estrada vicinal, entre aspas, né, termina, você chega em Sainte-Maxime. Sainte-Maxime é uma cidade praiana que fica na ponta da baía de Saint-Tropez. Saint-Tropez fica na outra ponta. E toda aquela meia-lua que você tem que andar de carro, de ônibus, ou de táxi, enfim, esses 15 quilômetros, você pode evitar de pegar a estrada indo de barco. Já Você gostei. deixa o seu carro em Sainte-Maxime, custa 7 euros por cabeça cada trecho, né? Em 15 minutos, o barquinho, é um barquinho de 50 lugares, né? Um barquinho, não é É uma tipo barca, um catamarã? de um casco só, mas é de Sim. fazer ligações em Bahia, né? Em 15 minutos você chega em Saint-Tropez. Duas grandes vantagens de você se livrar daquele bicho chamado carro, porque aqui é um problema, aqui tudo é apertado, né? Primeiro, que você vai chegar pelo mar. Eu sempre recomendo a todos os amigos, os meus passageiros, tento fazer um passeio pelo mar, porque é um ângulo de visão daquilo que vocês estão Sim. visitando que é único. É completamente diferente do que você ver a terra por terra. Uhum, uhum. Entendeu? Já que é mais difícil você ir para o ar e ver a coisa por cima, pelo menos vá para o mar, para você pegar um recuo e ver a coisa como um todo, né? Então você vai ter essa vantagem chegando de barquinho. Ele vai te deixar no porto de Saint-Tropez. E outra grande vantagem é que, além de você passar até uma hora e meia no carro para andar 15 quilômetros, vai ter problema para estacionar o carro em Sim. Saint-Tropez, e nem adianta, você não vai rodar Saint-Tropez de carro. Não dá. Vai ter que ser a pé. Eu Agora, me gostei. diz uma coisa, Saint-Tropez, tu acha que merece mais do que um bate-volta?
É, eu incluo Saint-Tropez nos roteiros dos meus passageiros a partir do momento que eles tenham pelo menos 6 a 7 dias. Menos É, do que isso, eu trocaria Saint-Tropez por 2 destinos no mesmo dia. E mais próximos, obviamente. entendi, entendi, entendi. Então nós Mas vamos para Saint-Tropez, Saint-Tropez, Fred, porque a Saint-Tropez. próxima vez eu vou ficar uns 15 dias. Então a gente pode ir para Saint-Tropez. Deixa eu dar um oi aqui para quem chegou. Ver lá. Entre Oi, Saint-Tropez Aurora. Fala, desculpa. entre Saint-Tropez e Cannes, que você já andou a metade da Côte d'Azur. Ali vai ter, bom, Sainte-Maxime, que eu já citei, para deixar o carro e pegar o barquinho. Vai ter Saint-Raphaël, vai ter Fréjus. Todo aquele litoral é magnifique. Mas, Então, tá, então peraí, o que tu recomenda, então, se a pessoa vai para Nice, vai para Côte d'Azur, faz a base em Nice, né? sendo a base Faz a nisso, base em Nice, e aí e você recomendaria, tipo, 6 dias, assim, para ser uma viagem incrível. e mesmo assim vai ficar com aquela vontade de quero mais, né? Aquela sensação de quero mais. Isso é inevitável, gente. Até eu babo todos Ah, os mas dias. aí tudo bem, né? Aí depois volta, que nem eu. Eu fiquei só 4 dias, sendo que um dia eu ainda fui para Eze, para Mônaco. Foi um dia de chegada, que você está lá se organizando. Você faz Então, Cannes e Antibes no mesmo dia, depois eu vou explicar por quê, porque o pessoal já está. Quem tem ideia, né, vai ficar horrorizado. Como assim? Cannes, assim, 3, 4 horinhas? Depois eu explico por quê. Mas vamos voltar, o mais importante, a base. Você tocou no assunto, Denise, a base geográfica, onde você vai plantar suas malas, que seja Airbnb, que seja hotel. Nice, sem dúvida, por muitos motivos. O único aeroporto é aqui. Por 1 euro de tramway, que é o metrô aéreo, ele te pega na porta do terminal e te deixa no centro. Por 1 euro em 20 minutos, 20 minutos de tramway. Nice, porque é a capital da Côte d'Azur, é aqui que você vai encontrar a maior opção de hotéis, de Airbnb, de restaurantes, de bares, de museus, de lojas. Aqui que é o ponto, o cérebro, né, de todo o sistema de transporte público do Estado. Então, tudo sai daqui e tudo volta para cá. Então, por esses motivos, e sem contar que a visita de Nice já te toma um dia inteiro. Eu não estou contando com aquela horinha de praia, não. Estou falando de sim, sim, bater exatamente. perna. Então, por todos esses motivos, Nice é o que eu aconselho. Agora, quem quer mais sossego, quer curtir a natureza, algo muito mais calmo, né? Aí pode se pensar em outras cidades menores, no intervalo de 2 cidades mais agitadas, ou até no interior próximo, né? Como eu falei, esses vilarejos medievais, né? São várias opções, a meia hora, 1 hora de carro de início, né? Pois Então é, tem. mas Fred, uma coisa assim, ó, por exemplo, quando eu vou, né, eu vou sozinha, eu já até ia falar, gente, quem quiser fazer pergunta, vai colocando aqui, que depois eu e o Fred vamos voltar aí para ele. Adoro, Por adoro perguntas. exemplo, eu não gosto muito de alugar o carro. Primeiro que alugar o carro sozinha, eu não acho grande vantagem financeira, né? Fica mais caro, não sei o quê. E a outra coisa é que eu sou uma pessoa que com mapa GPS eu consigo me perder. Então vai virar um estresse, já não vai ser divertido. Então eu Quer sou a supor? louca. Eu sou a louca do ônibus, do trem, do motorista, da tour, que seja, né? Eu vou dando outras maneiras. Então, Nice seria, talvez, para quem viaja assim como eu, uma base melhor, né? Ou teria... Eu tenho como, por exemplo, sei lá, se eu fico numa cidade dessas que tu tá falando menores e tal, necessariamente eu vou ter que ter um carro, né? Porque fica mais complicado. Não. Não? Não necessariamente. O carro aqui na Côte d'Azur é quando você quer viajar por conta própria entre um destino e outro. Mas de repente quer se dar o luxo de parar no caminho porque gostou do visual. Tá?
e esticar algumas horas. O carro é indispensável para isso. Dá essa mobilidade, essa liberdade. Agora, o problema é o custo, porque, como você falou, ainda mais sozinha, o custo é muito alto. E o segundo custo é estacionamento. Aonde você vai chegar vai ser o mesmo problema. Aqui é uma briga. Todas essas cidades foram construídas numa época que não havia carro, não existia carro, existia charrete, né? Eu estou começando a mostrar, vou fazer um especial sobre a parte antiga de Nice, no meu Instagram, e vocês vão ver que as ruelas só passa uma charrete. Aí, se a charrete for um pouco maior do que a média, as pessoas têm que se encaixar na entrada de casa para deixar a charrete passar. Então, não é que nem Estados Unidos, ou Brasil, que foi colonizado, quer dizer, não colonizado, mas que foi desenvolvido há 5 séculos, quando já era outra realidade, né? Os caras pensaram retinhos, né? E com lógica, e com espaço para crescer. E também tem essa questão que tu falou também importante do estacionamento, também é um custo que não claro. É para lugares que você não tem espaço. Você vai deixar o carro no centro novo, no centro antigo de Nice por 3 horas, vai gastar 10 euros. Fora a locação, fora que não faz sentido você andar. Eu acho que já viram o problema. A gente está falando da quinta maior cidade francesa, Denise, falando de Nice. Sim. Uau, né? Mas só com 1/3 de milhão de habitantes, que moram realmente aqui o ano inteiro, né? É escala França, não se compara, mas é a quinta maior, né? Sendo que, detalhe importante, quer dizer, um ponto que eu preciso acrescentar é que dessa população que vive aqui o ano inteiro, ela é muito cosmopolitana, né? A gente tem 25% dessa população, desse 1/3 de milhão, que é estrangeira. É? A metade desses estrangeiros são russos ou, vamos dizer, similares, né? Lembrei, eu fui visitar passei em frente, aquela igreja ortodoxa, catedral, que é linda, então, linda. Simplesmente, Denise, a maior catedral russa ortodoxa fora da Rússia. Então, você imagina... não consegui entrar. É uma cerimônia, então, porque ela é aberta ao público. Você não pode filmar, flash, essas coisas, como qualquer igreja. Não, mas estava acontecendo alguma coisa ali que não deixaram a gente entrar na época. Bom, não sei o que pode ter havido, mas ela é aberta à visitação, né? Então, a outra metade é uma mistura de, vamos dizer, principalmente, né? Ingleses, alemães e holandeses. Gente que geralmente tem tempo ruim em casa, sabe? Sim. Chove muito, faz frio. Aqui é o lugar mais quente da França, Denise. E com uma amplitude de temperatura, uma escala, um leque relativamente fechado. Isso é muito legal. Ou seja, quer dizer que aqui nunca faz muito frio. À noite, em janeiro, 5 graus. O que tá ótimo para mim. Que tá perfeito. Fred, agora, tem uma coisa que eu lembrei aí também, em Nice, para quem gosta da praia, né? Eu não me lembro bem, mas eu me lembro que eu fui num desses beach clubs, né? Que você entra e você tem aquela estrutura toda, falando agora de Nice, porque tem gente que gosta também de ir para curtir, né? Mas você também tem... Você também tem faixa de areia que é sem que é tranquilo, que você pode ir. Isso que eu não lembro. Eu me lembro de ter entrado no beach club. Tem. Nice, no máximo em Nice, na temporada, nem 20% da extensão da praia é usada para esses beach club. Então, o espaço tem areia. Aí já não garanto, desculpe, eu vou ficar devendo. Areia já pode ser que não. Não, porque eu lembrei, porque na Grécia tem aqueles beach clubs todos que tu acaba sendo refém, né, do preço, e a faixa de areia é ridícula.
Mas eu lembro que Nice tinha bastante, mas a gente entrou no Beach Club para ter a comodidade das preguiçadeiras, a gente almoçou lá, a gente foi curtir desse jeito o Beach Club mesmo, né? Mas existe a possibilidade, né, de ir para praia normal, só não tem areia. Os beach club de Nice são bem diferentes da praia de Ramatuelle, né? O pessoal fala da praia de Saint-Tropez. Na verdade, a praia badalada de Saint-Tropez não fica em Saint-Tropez. Ela fica uns 5, 6 quilômetros de lá, numa outra cidade chamada Ramatuelle. E ali são 3 quilômetros de praia linda. Ali é só beach club, você realmente tem que brigar por um pedacinho de areia, né? Em Nice, esses beach clubs, no máximo, usam 20%. E a segunda grande diferença é que não tem DJs, né, com som alto, muito alto. Sim, não, é super tranquilo, né? É só um ambiente, né, para as pessoas curtir, mas não é para dançar, não é para pular. É outra filosofia. Lá é mais, vamos dizer que é um beach club para moçada. E nisso o beach club é mais para adultos que querem um pouco de tranquilidade e tomar o rosé, olhando para o mar, vendo as gaivotas passando e ouvindo no fundo, não sei, um La Vie en Rose. O que eu fui era muito tranquilo, era só um ambiente, mas tinha as cadeiras, entendeu? Tu tinha um banheiro, tu ficava sentado, tinha sombra. A gente almoçou, então assim, foi muito gostoso. E não tinha que pagar para entrar, não. A gente pagou só o consumo. Então, não me lembro da gente ter pago alguma coisa para entrar. Não, para entrar não. Também não me lembro. Você pode ou alugar todo o material lá, guarda-sol, cadeira, toalha, tem chuveiro melhor do que o público, tem banheiro melhor do que o público. Claro. Tudo custa uns 50 euros para 2 pessoas em a metade de um dia, vamos dizer. E não vai custar muito mais para o dia inteiro, mas realmente a meia diária é sempre bem mais cara do que a diária inteira. Isso é em todo o serviço, é assim, né? Em todo lugar. A Anitta está falando que tranquilidade é tudo. Eu falaria, não é só tranquilidade, também é um conforto, né? Porque aquela praia com aquelas pedrinhas, deitar ali não é muito bom, né? E pensa comigo, Denise, você está aqui para passar 7 dias. Você vai comprar guarda-sol, esteira, cadeira de dobrar? Vai querer lá no Beach Club, gente. Não, economiza aqui e vai gastar em Nice, né? A praia aqui quase que não é uma prioridade. São tantas coisas para ver que, vamos dizer, a gente vai pegar essa referência de 6, 7 dias de estadia, você vai ver que ali eu vou recomendar não mais do que uma meia diária na praia, ou para quem curte muito, uma diária inteira e só. Não mais do que isso. Então vale a pena se presentear e ficar realmente tomando seu rosé tranquilo. Aqui não tem ambulante na praia para comprar cerveja, água, sanduíche, camarãozinho, não tem, né? É proibido, né? Então... Ainda bem, né? Eu diria, porque fica aquele pessoal gritando na tua orelha. Não, eu acho assim, ó, tem que ir nisso, tem que passar. Vale a pena, eu acho que vale. Não sei se o pessoal está perguntando, porque talvez não se deram conta, esse negócio que é importante. Eu acho que é bom a gente parar um segundo e te explicar por que em Nice tem pedra e por que em Cannes, por exemplo, que são somente 25 quilômetros daqui, eles têm areia. Então, pode ter uma decepçãozinha para alguns, né? Mas infelizmente não tem como fazer nada e felizmente o resto que tem para ver vai te fazer esquecer rapidinho aquelas pedras incômodas, né? Mas que pensando bem, pode ventar o que for, o risco de você levar uma pedra daquela no olho com a ventania é nula. Então, você não vai encher a sacola de areia, enfim, tem suas vantagens, né? Mas por que que aqui tem pedra e lá tem areia? Topologia, relevo natural do local. Onde as montanhas estão longe do litoral, geralmente é uma planície do pé das montanhas até o nível do mar. Aí vai descendo devagarzinho depois, desce muito, depois fica quase que plano. E aqui nessa região de Nice, de Mônaco e de 50 quilômetros adentro da Itália, porque não é só aqui, os italianos também têm a mesma topologia, né?
Sim. topografia, né? Então, o fato é que os rios, né, que vão descendo essas montanhas em época de degelo, elas carregam, né, multiplicam por 10 o volume de água e carregam pedras, que elas vão já polindo e vão levando. Uhum. Cannes, por exemplo, essas pedras, por falta de força da água, elas vão parar antes de chegar na praia. Nunca. E aqui a distância entre o pé da montanha e a água é tão curta que a força da água leva essas pedras até a praia. E lá ficam. No início a gente tem 8 quilômetros de praia. É impensável se encher de areia. Agora Mônaco fez. Ele tem 2 prainhas geminadas aqui de 500 metros cada uma. Virou 1 quilômetro, nem isso. Eles, todo ano, eles trazem caminhões de areia para redesenhar a praia. Mas eles têm um teco. A gente tem 8 quilômetros. As tempestades de inverno iam levar tudo embora. Então, sim. É inviável. É só comprar o sapatinho aquele, pronto, vai ficar bem. É tipo aquelas melicinhas, lembra as melicinhas da Grandene? Quem tiver em casa, já não precisa nem comprar o sapato, né? Que custa 10 euros. Usa aquilo lá, é furadinho, a água entra, sai, a pedra não entra e te dá estabilidade para você não machucar. O negócio é que tu vai andando e vai dando essa escorregada, né? Essa aqui é a questão. Principalmente quando você entra e sai da água. Ali no limite da água e das pedras, né? É bem estável. Mas vale a pena, gente, porque o resto... Então, falamos de Saint-Tropez, pulamos Cannes, que no caminho lógico, né, de Saint-Tropez até Menton. Menton é a última cidade francesa na ponta oposta da Côte d'Azur, limite com a Itália, né? Cannes também, que... Agora eu vou falar porque, gente, não esperam demais de Cannes. Eu não fui também. Eu preferi para esse. Frustração garantida. Por quê? Porque a imagem que as pessoas têm de Cannes no mundo, e não é só no Brasil, pelo festival do cinema, é que Cannes nossa, deve ser uma cidade legal, cheia de coisa, né, cheia de coisa acontecendo, grande. Que nada. Cannes é 20% de Nice, que já é pequeno. Ou seja, estou falando de 70 mil habitantes. 70 mil. E tem, para ver, tem 3 horas de passeio. Dá. Então é um bate-volta e tá ótimo. Por isso que eu digo que é legal você juntar com Antibes, que é a cidade ao lado, que é ainda menor, que é ainda metade de Cannes, mas que tem quase que o tanto quanto a mostrar. Em Cannes, o que você tem? Só para as pessoas se situar, né? Sim, claro. Temos um centro histórico que domina-se o Porto Antigo. 10 minutos, 15 minutos você já deu a volta. O Porto Antigo, que vai ser caminho lógico para você conhecer o Uptown de Cannes, o lugar chique onde acontece o festival. Você vai passar pelo Porto Antigo. Ótimo, é bonito, tá? Mas mais 15 minutos já passou também. Aí se chega no prédio do Palácio dos Festivais, como a gente chama, que é um prédio onde acontece o festival de cinema. Você não vai conseguir entrar, porque é um espaço de evento, você precisa participar de um evento qualquer para você poder entrar. Mas você vai poder tirar sua foto na famosa escadaria, lá no tapete vermelho. Quer dizer, se o dia que você for, o tapete vermelho não tiver na lavanderia, não, porque já aconteceu, é raro, mas acontece. E em determinados eventos, porque aquele prédio não funciona somente com o festival, ele trabalha o ano inteiro com outros eventos, então já aconteceu também de chegar lá e o tapete era azul, né? Mas porque o dono do evento, o organizador do evento, tinha escolhido essa cor e ponto. Depois é Photoshop, né, nas fotos de souvenir da viagem, né, e pronto. E vai ter seu tapete vermelho. Deu a volta do prédio, tirou algumas fotos, acabou também. Aí o que tem na sua frente? 1 quilômetro de avenida que é maravilhosa. La Croisette, que é o Champs-Élysées, vamos dizer, de Cannes.
onde tem os melhores hotéis, os melhores restaurantes, as melhores lojas, todas as grifes chiques estão lá. Uma praia linda na frente, de areia, beach club, estilo Nice, não estilo Saint-Tropez. Bastante areia para a área pública da praia. E c'est fini. Acabou, cara, não tem mais nada. Vamos para outro lugar porque é perda de tempo, né, além disso. Isso choca as pessoas com quem eu converso. Então, quando se fala a primeira vez de destinos, é uma coisa importante das pessoas saber que a imagem que eles têm então, é muito olha diferente. se a gente, então você diria que, por exemplo, se você tem menos tempo, né, não tem aqueles 6 dias, então você sugeriria, e aí Então, até eu queria que tu explicasse também como que é esse teu trabalho. Então, por exemplo, você sugere já um roteiro, por exemplo, eu tenho menos dias do que os 6 dias. Então, a gente poderia, de repente, cortar, se não for uma coisa assim, muito do meu imaginário, eu quero ir onde acontece o festival e tal. pode Como se foi o meu caso, né? Como foi o meu caso, não tinha, eu preferi ir para Eze, que era, né, que é uma cidade medieval, então tinha mais a ver comigo, estava no caminho para Mônaco, eu fui para os dois no mesmo dia. Então, aí você diria... O que você colocaria para quem tem pouco tempo, então? Seria Nice, e aí o que mais você... Nice um dia. Tá. Mônaco, mais um dia. O ideal seria fazer esse vilarejo medieval, né, no caminho, como você falou, que é lindo. Muito um dos destinos mais românticos, né, no sul da França. Eu amei aquele lugar. Mas, no mínimo, vai te levar uma parada de 2 horas. E 2 horas pode fazer falta em Mônaco. Bom, se for fazer com você, por exemplo, no caso, você ir com você, ok. Agora, por exemplo, como eu fiz, a gente foi com uma van, porque eu estava com um grupo, eu levei um grupo eram uns grupos que eu faço de vez em quando. Então eu levei, a gente contratou uma van que nos deixou em Eze, ok. E dali a gente pegou o ônibus. Só que o ônibus, que fica ali em frente ali da cidade, ali bem na frente da subida, ele tem um horário X, tá? E é assim, ó, de gente. Então, a gente se programou para ficar em Eze, comer, etc., e pegar aquele ônibus X e voltamos, assim, de noite de Mônaco. Então, ficamos parte da tarde até a noite em Mônaco, depois voltamos de trem. Mas aí, se você vai fazer com transporte público, vamos dizer, dá para fazer? Dá. Só que aí você fica sujeito a esse horário e você pode também não conseguir entrar no ônibus, tá? Porque, ó... Então, tudo isso é tempo, né? E Mônaco são 2 km² só, é o segundo menor país do mundo. Mas merece o seu dia inteiro. Se você puder, a gente vai chegar lá ainda, né? Mas é lindo, sem dúvida. E você falou em transporte público, é bom dizer também que existe o trem. É que o vilarejo medieval fica a quase 500 metros de altitude, né? E talvez a 200 metros, 300 metros da linha da água, né? Ele não é muito recuado, mas ele é alto. E o trem passa lá embaixo. Agora, se você tiver perna, eu aconselho vir de Nice até Eze em 15 minutos, por 5 euros, nem isso, descer do trem. Eze Plage, né, que é Eze bord de mer, como a gente chama, né, Eze no nível do mar. E lá tem um caminho de Nietzsche, o famoso filósofo Nietzsche, que fazia um tempo que ele morou em Eze, todo dia ele subia. Mas lá... eu acho que é uma subidinha assim, né, Fred? Então, por isso que eu falo que para quem tem pernas, é para quem já tem um preparo físico, para quem faz trekking, né, em montanhas, ou enfim, para quem não é sedentário, não. Eu encaro, né? A gente não fez por uma questão de tempo mesmo, mas não ia, aquela mulherada toda subindo não ia dar certo. Não ia dar certo. Não. É só para quem realmente tem esse preparo físico. Mas o que eu estou dizendo é que tem um trem lá embaixo que te leva para Mônaco, que te leva para Itália, na outra direção te leva para Nice, depois para Cannes
e assim vai, mas não para Saint-Tropez, eu esqueci de comentar, gente. Por isso que a gente deu a dica de Sainte-Maxime. O trem não vai, ele vai até Sainte-Maxime ou até uma cidade antes, mas ele não passa tão perto lá. Então, representa 2 horas, no mínimo, 2 Sim, horas. sim, sim. Até porque tu vai subir devagar, tu vai subir lá para o Mas vai jardim. juntar. Você tendo 4 dias no máximo, vai ter que render. Essa é a dica. Então, Cannes e Antibes juntos, que é do lado oeste de Nice, o Vilarejo de Diez, em Mônaco, todo mundo conhece, e nem caberia aqui falar, a gente precisava fazer uma live só para Mônaco, né? Só para Mônaco. Vamos fazer? Vamos, eu adoro falar de Mônaco. Tem muita coisa, as pessoas ficam... Eu vejo o olho brilhar, né, das pessoas. Isso, para mim, é tudo, é o meu pagamento. Eu entrego sonhos. Entendeu? Então, me conta um pouquinho, Fred, por exemplo, do teu trabalho. Por exemplo, tu vai organizar esse roteiro e aí como que tu faz? Tu leva de carro? Quem conhece meu histórico de vida sabe que eu sou um camaleão. Então, vai depender da necessidade da pessoa, do orçamento, do tempo hábil, né, que ele tem para fazer tudo isso. E eu trabalho ou a pé, com ou sem transporte público, com um grupo já formado, que seja uma mesma, se eu conseguir montar grupo, vai um grupo, ou um casal, uma família, enfim. Pode ser então a pé, de transporte público ou de veículo, né? Se uma família pequena, pode ser um veículo menor, se não... E se for uma pessoa? Vai a pé, de bicicleta também, eu posso alugar moto também, eu sou motociclista, né? Se tiver gente que gosta de passear de moto, né, motociclista, aqui tem lindos passeios para fazer. E como sou fotógrafo, também conheço os pontos exatos que o turista não vai, porque exatamente, um ponto, né? Todo mundo quer, né? Tem um ponto de vista em Mônaco que é único, mas você tem que andar perto de um precipício, assim, umas pedras. Eu não levo passageiros, a menos que seja um pedido de um grupo que fechou o serviço para eles mesmos, à disposição, como a gente chama, né? Porque é uma questão de responsabilidade, né? Falou, gente, eu não me responsabilizo por nada, porque se alguém escorregar, pode levar 70 metros de queda livre, né? Não. Por uma foto não vale a pena, gente. É o melhor lugar para você ver todo o Mônaco de cima. É a coisa mais linda. Então, eu vou me adaptar também a uma van, né, que é o veículo mais usual aqui na região, que pode até caber 8 pessoas. Né? Tudo vai depender da necessidade do cliente, da disponibilidade, o que ele quer gastar no orçamento, né? Vale a pena sempre. Eu sou guia suspeito para falar, eu amo a Côte d'Azur, 2 vezes suspeito para falar daqui, mas a experiência com guia eu posso resumir de uma maneira muito simples, né? Que olhar, admirar uma paisagem linda, um prédio magnífico já é ótimo, mas você entender o que você está vendo é muito melhor. Você vai conseguir dobrar a satisfação que você tem naquilo que você está fazendo. É um investimento? Mas eu vou fazer umas buscas pela internet antes de ir. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Um pouco dali, mas não vai entender a interligação que tudo isso cria. As conexões que a pessoa que conhece a história toda pode fazer e pode trazer, né? E a experiência é completamente diferente. Eu sei porque eu faço com guias e eu faço sem guias também. E é diferente, né? Quando você tem alguém ali. E eu faço também com guias em outras línguas, mas o interessante mesmo é quando a gente pode falar a nossa língua é muito mais tranquilo, né? É mais fácil, é mais cômodo, vamos dizer assim, mais confortável. É mais intenso, a experiência é mais intensa. Eu falo fluentemente o inglês, o espanhol, além do francês e do português. Se eu fizer um city tour nos Estados Unidos em inglês,
eu vou entender tudo. Sim, é Mas diferente. se eu tivesse esse mesmo tour nos Estados Unidos em português ou em francês, que são os dois idiomas que eu falo melhor, a absorção seria até um pouco maior, um pouco melhor. Isso é natural, né? Tem umas palavras que não que querem dizer a mesma coisa, mas que não têm a mesma amplitude, o mesmo Sim. peso. Em algum idioma pode ser pejorativo, no outro não. Enfim, são E tu N. sabe, Fred, tem muitas mulheres que têm receio de viajar sozinhas por não falarem outro idioma. E aí o que eu sempre falo, sempre, se tu fizer uma boa pesquisa, você sempre vai acabar encontrando um guia que fale português. Então, assim, Marrocos, quando eu levei esse grupo para lá, em todos os lugares nós encontramos guias em português. Tudo bem que era o português muito mais de Portugal, né? Mas, de qualquer maneira, isso facilitou muito, né, o entendimento de tudo, da história, etc. Então, assim, eu sempre falo, olha, você vai, dá para você pesquisar tudo e você sempre vai encontrar, sempre não, mas acho que 99%, né, de chance de você achar algum brasileiro ou alguém que fale português, mesmo que seja o de Portugal, tá? No Facilita. último caso, Denise, fala logo em português, devagarzinho, faça entender que você é brasileira do que querer puxar o assunto em inglês, que o francês não Claro. gosta muito de falar inglês. A gente tinha o idioma internacional até os anos 60. Hoje a gente só tem o idioma diplomático. E o francês não é muito voltado a entender o que está acontecendo fora da esfera dele, né? É. Então, Sabemos disso. tem preguiça e dificuldade ao mesmo tempo, né? Então, Deixa eu. deixa ele descobrir que você é brasileira, pronto, ele vai abrir um sorriso e vai te ajudar a fazer um esforço para te entender o seu português, seu portunhol, que Sim. seja, coisa que no inglês ele não faria. É verdade, isso é verdade. E tem, gente, tem uma coisa, tem que começar com bonjour, né? Porque brasileiro Merci. tem mania de chegar já falando, eu falo de mim, né? Me dá não sei o quê, né? Às vezes não dá aquele boa tarde, né? Bom dia. E na França, se você não fizer isso, meu amigo, já vão virar a cara para outro lado. Não sei se nisso é assim também, mas Paris o cara te ignora. Você nem existe. É uma obrigação na entrada e uma na saída. Só. O resto Exatamente. Bonjour e merci. O resto, no meio, pode bonjour, ser até em português, né? bonjour e s'il vous plaît, né? Por S'il vous favor. plaît. E o Bonjour, merci s'il vous também plaît. fica E no bonitinho. final, merci. Pronto. O resto E pode ser uma meio, pode ser o uma meio salada. pode ser qualquer coisa, né? Eu Vai também dar certo, concordo. vai dar certo. Não, A nesse gente, aspecto, o francês é bem mais aberto em relação ao brasileiro do que outros estrangeiros, né? Ele adora o Brasil. E em termos de viagem sozinha, é bom também notar, dizer, né, que aqui na Côte d'Azur, para uma mulher sozinha, é tão seguro quanto tranquilo. Paris, quanto Bordeaux. Para vocês terem uma ideia, em média, por ano, eu rodo 25 mil quilômetros pela Côte d'Azur, todo ano. Quer dizer, fora o ano passado. E talvez esse ano, né? Bom, É. é chão, numa faixa de 120 quilômetros, lembram? Sim, sim. Então, eu estou sempre atravessando Nice, Mônaco, Cannes. Em 3 anos, eu vi um roubo de um moleque de bicicleta passar próximo de uma adolescente que estava conversando com uma amiga. Assim, bom, a gente sabe como é Distraída, que né? estava na calçada, assim, contando história para a amiga. O moleque passou de bicicleta, pegou o celular e fugiu. Uma vez que eu vi, que para mim, leva o celular. Eu vivi em São Paulo, eu não queria que levar um tiro por causa de um No Rio de relógio que Janeiro caiu. é uma vez a cada 10 minutos, né? É como um acidente de trânsito. É difícil eu ver um acidente de trânsito aqui. É sossego para pessoas que estejam viajando sozinha, pessoa que esteja viajando com Eu me criança, senti com muito idoso, tranquila, com idoso caminhei à também é importante, né? noite, Aqui tudo é caminhei à pensado noite com nisso. idoso. Agora, é claro que tem suas restrições, né? Vamos dizer,
as áreas em volta de estação central de trem. Ah, mas isso Isso sempre, né? isso vale para Nice, vale para Paris, vale para Milão, vale para No Roma, Brasil, Madrid. principalmente. Não, não estou falando nem no Brasil, estou falando em termos de Europa, vale para todos os países europeus. Para todos os países. Depois da Revolução Industrial, quando Nice era o auge, né? Uhum. Todos aqueles bairros que se criaram em volta das estações de trem era um lugar chique para morar. Só que depois, com barulho, com aquele monte de gente chegando e entrando, os lugares gostosos na cidade eles foram se afastando de lá. Então deixou um vácuo para uma categoria, né, da população com menos recursos, mas os donos dos imóveis tiveram que baixar e muito os valores dos aluguéis. Então, no Sim. final, foi uma solução de moradia para muita gente. Mas, infelizmente, não é pejorativo o que estou falando, é um lugar onde tem um maior índice vamos dizer, de imigrantes, muitas vezes até ilegais. É lá que se vai encontrar a maior densidade de tráfico de droga, vai encontrar provavelmente de madrugada muita gente bêbada. Então, o meu medo para uma amiga minha que estivesse viajando sozinha pela Europa é estar transitando, né, depois das 10 e meia-noite, vamos dizer, na temporada. Tem tanta gente na rua até mais tarde que esses limites vão indo cada vez mais para frente, conforme os dias vão melhorando, o calor e os turistas chegando, né? Mas são os lugares para... E, como todo lugar do mundo, os trombadinhas, os pickpockets. Cuidar com a bolsa, gente, cuidar com a bolsa. Isso pode acontecer em Nice, em Mônaco não, né? Mas porque tem muita câmera, são 300 policiais para 2 quilômetros quadrados. Não sei se você tem noção disso. A gente tem para a cidade de Nice, que é a quinta maior, a gente tem o dobro só de policiais, né? Então, são os dois perigos. Eu me senti assim, bastante segura, tu estando ali no bochicho, ali na área mais, vamos dizer, turística, né? E assim como tu falou, ficar mais afastada. Fred, tem umas perguntas aqui, tem a Esther. Ó, tem a Esther da Receptiva em Paris, tá? Ela tá te perguntando a questão do lockdown aí, como é que tá, se os hotéis estão abertos, se tem delivery, se fizer pedidos, essas coisas assim. Dá uma visão agora pra gente. Eu vou falar rapidinho, né? Porque é importante, né? Porque principalmente hoje teve uma grande mudança, né? Então é importante falar disso, mas não vou me estender muito porque não é o foco, né? Eu acho. Realmente hoje começou o terceiro confinamento, né? Começou o primeiro há um pouco mais de um ano, né? Fez aniversário recentemente, faz 2 dias talvez. Mas dessa vez o confinamento, claro que devido ao aumento dos índices todos, né? Ele tem suas alterações, uma grande diferença, vamos dizer, basicamente, porque ele é regional. Dessa vez, são os estados mais atingidos que vão passar nessa área vermelha, como os paulistas chamam, né? Onde somente o comércio considerado essencial vai permanecer aberto. Dessa vez as mudanças são grandes, né? Além desse fato geográfico limitado aos estados mais atingidos, que aonde estou aqui em Nice é um desses estados, né, mais atingidos, com o noroeste da França, só que hoje agregaram Paris, a região de Paris e o extremo norte da França, né? Então, a partir de amanhã, meia-noite, né, na noite de sexta para sábado, já vão ser muito mais estados que dessa vez vão ser confinados de segunda a segunda, mas com uma certa flexibilidade. As escolas vão continuar abertas, apesar dos comércios não essenciais estarem fechados, a gente ganhou uma grande coisa. Até então, a gente só podia andar 1 hora por dia e num raio de 5 quilômetros, só para se exercitar, para sair de casa. A partir de sexta-noite vai passar a 10 quilômetros o raio e não vai ter mais limite de hora, porque se deram conta que a contaminação, pelo menos ultimamente, e na França, acontece mais em ambiente fechado do que em ambiente aberto. Então não tem mais shopping,
não tem mais uma porção de coisas. Não tem ainda, e não estava nem sido cogitado, que os restaurantes reabrissem, porque estão todos fechados, difícil dizer quando. Os bares, os teatros, as boates, que mais? Os museus, alguns estão começando a abrir, mas tudo isso está fechado ainda. Em Nice, antes mesmo desse anúncio, né, já há meses, né, alguns 2, 3 meses já, eu tive a confirmação que 80% dos hotéis estão fechados. Uau. Tem o segundo mais movimentado aeroporto da França, em Nice. O segundo mais movimentado depois de Paris. É uma frequência de cada 2 minutos, 3 minutos na baixa temporada. Hoje eu vejo 3 no dia passando, 3 aviões só. Então está nesse ritmo e eles esperam que em 4 semanas a gente possa recuperar, né, um pouco de fôlego para os hospitais, porque essa é a preocupação, né? Sim. Que os hospitais estão atolados. Aqui também, né? Nós estamos aqui no sul também, nós estamos na mesma coisa. Mas em relação a fazer um ponto rápido sobre a vacinação, aqui vai entrar uma 4ª marca, né, de vacina, depois de Pfizer, depois de AstraZeneca, de Moderna, vai entrar a Johnson, né, logo, né? E estamos hoje teve um anúncio, né, do primeiro-ministro, por isso que a gente vai mudar as regras do jogo a partir... Agora, antes de passar para isso, só dizer que os demais estados do país não vão ter o confinamento, só vão ter um toque de recolher a partir das 19 horas. Ou seja, depois das 19, todo mundo tem que parar ou no hotel ou em casa, né? Pois é, mas aí, por exemplo, como a Esther perguntou, o delivery de comida continua, daí tudo tranquilo, tudo normal. Né? Até loja que não é considerada de necessidade primordial, né? Sim. Ela pode organizar na porta da loja um balcãozinho improvisado e na base de click and collect, do call and collect, você reserva, passa e pega, isso pode. Não pode entrar aí na loja, se a muvuca, né, como o paulista chama, aquele lugar que fica cheio de gente, né, todo mundo assim, né, olhando a loja, querendo entrar. Isso que eles não querem, né? Tá, vamos voltar para o nosso roteirinho. Está em 8%, 9% da população. Não estamos muito adiantados, não, em relação à porcentagem de população. Bom. Tomara que isso passe logo, né? Para a gente poder... Já passamos um ano, estamos vivos, agora a maior parte e o pior já passou. Também acho. Quer dizer, aqui a gente ainda está meio, né? Mas enfim, a minha mãe, por exemplo, já recebeu as 2 doses, então eu já fico mais tranquila. E a gente vai tentando se reinventar, né, Fred? Fazendo lives, falando dos destinos para depois a gente conhecer. Que é isso um pouquinho das lives que eu tenho feito, né? A gente começar a conversar sobre os lugares, ver quais são as possibilidades, porque eu acho que quando isso... eu não digo passar, porque eu tenho minhas dúvidas do passar totalmente, mas eu acho que o turismo também, eu acho que vai dar um boom, né? Porque eu acho que as pessoas estão sentindo muita falta de viajar. Eu também. A gente está dando muito valor... Né? Muito valor para as viagens. E tem uma outra questão também. Eu fiquei pensando assim, né? Todo esse tempo. Eu me mudei, tudo bem, não vou dizer que eu não viajei. Eu me mudei de estado no meio da pandemia, por necessidade também. A minha mãe ficou doente, essa coisa toda. Eu até fiz uma viagem quando as coisas estavam melhorando aqui pertinho. Mas eu comecei a pensar nas viagens que eu deixei de fazer. Por um motivo ou por outro, não pela pandemia, que eu demorei, não sei o quê. E agora eu estou começando a planejar todas elas. Eu vou deixá-las prontas. Abril, vamos embora. Então eu acho que o turismo vai voltar aí. Sabe o que isso da minha natureza, né, que me salvou nessa pandemia? Estou sem trabalhar há mais de ano, pouco mais de um ano, tá? A não pirar, né? Se reinventar, tá? Não é fácil. Eu posso ter facilidade, tudo bem, nem todo mundo tem, eu reconheço. Mas, no mínimo, encontre 1 a 2 aspectos positivos nesse caos. E eu tenho certeza que
todo mundo vai achar. Só o fato de você achar algo positivo no meio desse caos vai fazer valer de uma certa forma. Para mim, eu encontrei vários, porque justamente é o meu jeito, né? Então, não tive dificuldade. E fatores muito importantes na minha vida particular, que não é, enfim, eu levaria horas para debater, também não é o foco, né? Estou dizendo que pelo menos encontrar isso faz um bem, gente, que vocês não têm noção. E todo mundo vai achar. É só procurar. Pelo menos uma evolução. Pelo menos aquela sensação que você, a partir de agora, vai dar mais valor aos pequenos prazeres de encontrar um amigo, de ver sua neta, seu filho. As próprias viagens também, né? As próprias viagens, eu acho que elas se modificaram. Coisas simples, que às vezes não custam nada. Eu acho que, no mínimo, todo mundo, pensando lá no fundo, vai chegar nesse ponto positivo, que está dando mais valor às pequenas coisas, né? Verdade. Mas, e tem ainda, que a gente não falou, de Menton, que é a fronteira com a coisa. É verdade, você falou. Só deixa, porque tem umas pessoas que entraram. Deixa eu só fazer um resumo aqui para quem entrou agora. A gente falou, o Fred deu essa dica de ficar 6 dias, né? Assim, se puder, né? 6 dias, que seria maravilhoso. Se você estiver sozinha em relação à segurança, ele falou que é muito tranquilo, né? Só evitar as áreas que a gente já sabe, que é perto de rodoviárias, essa coisa toda, tarde da noite. Falamos aqui de Saint-Tropez, né? Que seria, ele tem uma solução aqui para a gente cortar o caminho para chegar de barco, que além de ser fugir do engarrafamento, a gente vai ter uma outra visão, né? E só aconselha no caso de você ter mais dias, se não tem outros lugares mais interessantes. A gente vai fazer uma outra live de Mônaco, porque essa aqui não vai dar. Que mais? Só Mônaco, né, Denise? Porque só ali Mônaco. Já vai ter até mais de uma. Então, mas a gente consegue fazer uma, mas merece uma ou mais, né? A base melhor. Tem Itália também. A gente tem muitas lives para fazer. Não, estou falando de acrescentar mais um dia, né? Se você tem 6 ou 7, a Itália, gente, eu falei da densidade, né, que é característica do país, né, que é a França, mas você vindo para Nice, você vai poder visitar 3 países, a França, Mônaco, a 15 quilômetros, e São Remo, a 45 quilômetros de Nice. São Remo, a cidade, uma das 5 únicas na Itália que tem cassino, isso quer dizer muito para os italianos. A cidade onde acontece o Festival de Música Italiano, Festival de São Remo. Peraí, vamos adicionar aí 10 dias para ficar com o Fred na Côte d'Azur. Porque olha só, temos muitas coisas para fazer. Com Itália. Vamos lá. Então, se eu quero 3 países, tá? Vou fazer os 3 países, quero visitar as principais coisas. 10 dias tá legal? Dá. Eu diria 7. 7 já eu consigo fazer 7 milagre. Já tá bom. Se tiver mais... Sem correria. Né? Sem correria. Aí cabe mais praia, cabe mais farniente. É isso, eu gosto disso. Isso. Flaneur. Aí cabe. Flaneur. Vou ficar flanando início porque é muito bom. Agora a Dê está perguntando aqui se vale a pena ir no inverno. Vale. Vale por vários motivos. Bom, para quem não faz questão do calor, obviamente, né? Tá, vamos considerar que esse é um ponto passivo. Eu não tenho medo do frio. Quer dizer, frio relativo, já falei aqui, né? Vários motivos. Primeiro, é mais barato. Segundo, é mais vazio. Terceiro, quase tudo está aberto. Quase tudo. O que tem para fazer no inverno? E Nice e na Côte d'Azur? Não dá para entrar na água, que a água está em 12, 13 graus. Tudo bem, mas... O que tem a fazer? Em Nice tem um carnaval, todo ano em fevereiro, que é nada menos do que o segundo mais importante carnaval da Europa, depois de Veneza.
Eu acho que ele é mais importante em termos de criatividade, de volume, do que de Veneza. Veneza, você pega aqueles casais, passeando, acabou. Aqui é uma coisa que não é carnaval brasileiro, mas é o segundo mais importante da Europa. Ele dura mais de 3 semanas. E eles vão mesclando os desfiles diurnos e noturnos, baseado num esquema completamente diferente. Resumindo, aqui não tem escolas de samba, não é uma competição. É um desfile só. Todos os carros alegóricos, tudo desenhado num hangar só para todo mundo. E esses desfiles, né, são intercalados com o que chamamos de Batalha de Flores. Fevereiro é véspera de primavera. A Côte d'Azur é o maior produtor de flores lá na França, por ter o melhor solo e um clima perfeito. E não é por acaso que a gente tem a capital mundial dos perfumes, a cidade de Grasse. Ah, de Grasse, é verdade. Mas não é, gente, prioridade, tá? Isso de uma semana para cima eu levo você para Grasse. Senão eu te conto o Grasse que, pronto, vai valer quase que não. Tá bom. Eu não fui, mas eu fui naquela. Não chega assim, não é a fábrica, né? Mas é aquela loja da Fragonard que tem ali no pé de Eze, né? Tem uma fábrica, Denise. É a fábrica mesmo? Eu tô É ficando sem luz, peraí que eu vou. Você visita a fábrica. Você pode visitar. Fred, vai mas é uma hora a mais. É 1 hora a mais no seu dia para visitar a fábrica. Não, eu não entrei. Eu não entrei para fazer visitação. A gente foi na loja só. Fred, vai falando que eu vou só acender a minha luz porque escureceu e agora eu vou ficar sem. Tá que nem eu, agora tá que nem eu, né? Peraí. Então, até perdi o fio, Denise. Você me perturbou aí com sua luz, eu perdi o fio. Desculpe, gente. Agora a luz vai ficar estranha, mas é o que temos. Oi. Pronto. Então, perdi o fio. Perdi o fio, não, né? É que a Dê estava falando sobre ir no inverno, né? Sim. Porque, claro, assim, claro. Mas não necessariamente precisa ir bem no inverno, né? Pode fazer também outono, porque tu falou no inverno, são 5 graus. 5 graus é bom, é tranquilo, né? Não é uma coisa... Mas, além do carnaval, você tem estações de esqui, Denise, aqui, para o invernão, né? A 100 quilômetros somente de Nice. Você vai de manhã, esquia o dia inteiro e volta ainda para o hotel, para o Airbnb à noite. Sim. E como você falou, né? O céu é mais lindo ainda aqui, né? Dificilmente neva em Nice. E o frio não é lá exagerado. Mas como você falou, tem o final da alta, né? A partir de setembro, que é a volta às aulas. Eu gosto França, dessa época. Já cai 50%. A procura, não quer dizer que os preços caem 50%, mas já vai baixando. Sim. Outubro já fica bem mais barato. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Abril é bem o início da alta. Ainda é tranquilo. Não está frio, mas não está muito quente também, mas está mais barato. Maio já começa a mudar de fisionomia. E a altíssima temporada é julho e agosto, né? Que são as férias escolares do hemisfério norte, né? Sim. E aí também a hospedagem daí já começa a subir, né? Tudo, né? Acho que já começa a subir. Vai subir, mas não vai triplicar. Mas ela queria o inverno mesmo, ela quer o inverno. 20% e 30% a mais, não vai triplicar o preço. Vai custar 20% e 30%. Mas se você pode economizar 30% na hospedagem, no aéreo e um monte de coisa, por que não? É uma opção. Para até poder ficar mais tempo, né? Para poder visitar tudo. Quem gosta de sossego, não vem em julho e agosto, porque ferve. Tem isso também, aí fica tudo... Eu já não gosto muito dessa época, assim. Então vamos lá, um dia Nice, um dia Cannes e Antibes. Um dia Aix e Mônaco, ou só Mônaco, já estamos em 3. Tá. Eu falei para 7 dias que dava para incluir São Remo, são 4. A outra ponta de... E aí São Remo dá quanto tempo, Nice? 45 quilômetros em tempo, dá 1h15.
Muito rápido. Nem 1h30 com o trânsito, nem 1h30. Maravilhoso. Então, tem dois extremos, estávamos em 3. Se acrescentando São Remo e Saint-Tropez, são 5. 5. Tá, tem... esqueci o nome, deixa eu ver aqui, que eu botei aqui. Saint-Paul-de-Vence. São Paulo de Nossa, claro. São Paulo É de o Vence. vilarejo, é um vilarejo medieval, Denise, que fica a uns 40 minutos no máximo de Nice. Ele fica no caminho de Cannes para o oeste e é simplesmente... você que conhece Eze, é umas 4, 5 vezes maior, é um pouco mais... É plano, praticamente plano, mas é simplesmente o vilarejo medieval mais visitado de toda a Provence. E a Provence, ela é muito maior do que a área da Côte d'Azur. A Provence vai até Marseille, 200 quilômetros daqui. E, inclusive, lá você pode encontrar em Provence, Aix-en-Provence, Avignon. Eles recebem mais visitantes, mas não são vilarejos, são cidades. E, em termos de vilarejo, a Côte d'Azur tem o mais visitado, que a gente também chama do vilarejo dos pintores. Saint-Paul-de-Vence. Por quê? Porque Renoir, Picasso... eu falando francês. Picasso... Não, mas todo mundo entende. Eu sei que entendo. Tem Matisse, Chagall... Todos eles passaram e viveram algum tempo em Saint-Paul-de-Vence. O que ficou mais tempo, para a eternidade, inclusive, é o Chagall, porque ele está enterrado lá no cemitério. Tá. E aí São Paulo de Vence seria um dia ou não? Para fazer com calma, tranquilidade. Com carro, eu acrescentaria Tourette. Tourette é o vilarejo que fica a uns 20 quilômetros, um pouco mais para cima, que é a capital da Violeta. Outro vilarejo medieval, lindíssimo, mas que tem uma grande vantagem. Para você ir de ônibus é um pouco complicado, então é sempre bem mais tranquilo. Mas não é indispensável. Eu dou sempre a sugestão de juntar com Tourette pela proximidade e pela afinidade, né, do passeio medieval. Viagem no tempo de 800 anos atrás para o dia inteiro. Tem a possibilidade e cabe de você passar quase que o dia inteiro em Saint-Paul-de-Vence. Para almoçar. Aqui, almoço não é simplesmente para o seu corpo continuar a andar, não é um combustível para o seu organismo. É um evento. A refeição, e sagrado, né? A refeição na França tem todo como é que se diz? É um culto, é um Thanksgiving dos americanos, né? Todo dia no almoço e na janta, vamos para simplificar. Então é um momento muito importante. Então, não tenha pressa. E a gente está viajando, né? Que é também, assim, eu já estou numa fase de slow travel, né? De ir mais devagar, de curtir mais. Eu gosto de ficar mais tempo. Então, por exemplo, se você fala para mim que eu tenho 6 dias, seria legal, eu já vou botar 10. Porque eu quero fazer devagar, porque eu quero ficar mais tempo, porque vai ter um dia que eu vou acordar mais tarde, vou ficar na praia. Até a Esther falou, praias bonitas é no Brasil. Também acho, mas eu quero ir a Nice, eu quero sentar na praia e eu quero ficar ali uma meia manhã tomando um drink na beira da praia. Por que não? Não é uma comparação, né? É uma experiência. O pôr do sol com rosé numa espreguiçadeira dessa praia, pronto, você veio de um passeio, o sol está se pondo e no verão ele se põe tarde, né? Sim. Vai tomar seu rosé antes de voltar e pensar em jantar e sair de novo para o restaurante. É uma questão assim de experiência, né? Com certeza a nossa praia é muito mais linda, inclusive as nossas praias, você que morou em Angra, o que a gente tem ali naquela região. Eu fui para a Grécia, claro, obviamente que eu não me senti decepcionada com a Grécia, mas eu disse assim, gente, a gente também tem... Aqui o Brasil é bem dotado, né? A gente tem praias... Aí eu fiz um passeio de barco e aí eu estava conversando com um rapaz lá que
que nos recebia no barco e tudo. E eu comecei a mostrar umas fotos de Angra. E ele falou, gente, que coisa mais linda. Eu falei, pois é. Então, assim, a Grécia é maravilhosa, mas nós, em termos de praias, também. Mas não é só isso, né? É uma questão... Ó, aqui tem uma... Eu tô rindo aqui da D, que ela quer botar os pés no Mediterrâneo, é uma experiência incrível. Assim, é essa coisa, né, de curtir a cidade, de fazer como a gente diz, Nicezoise, como é? Nice... As pessoas que moram em Nice, como que se fala? Niçois para os homens e niçoise para Para as mulheres. Fazer as mesmas coisas, você viver, pegar um pouquinho emprestado daquilo que acontece, tomar o seu rosé, entrar no beach club para ver como é. Acho que essas são as coisas que fazem parte da nossa viagem como experiência e tudo. Então, viajar mais devagar, eu acho que é gostoso, porque dá esse tempo, não é só a gente bater ali os pontos, né? Mas a gente viver um pouco mais, sabe? Almoçar no mesmo lugar que o Fred almoça, sabe? E Saint-Paul-de-Vence é perfeito para isso, né? Porque ele se presta exatamente a isso, esse turismo devagar, de tomar o tempo, né? Sim. Só para almoçar, você vai levar quase 1h30, né? E é para curtir aquele momento. Tem o dica de restaurante embaixo de uma árvore, né? É o terraço Sim. do restaurante. Uma árvore, a maior daquela pracinha. Então, no verão, tem aquela sombra natural, o ventinho para te refrescar, o cheiro na Provence, os barulhos. Você vai curtir fora, né? Um ótimo almoço. Vai te custar... É bom saber também, né? Vamos dizer, um mínimo 25 a 30, né, por pessoa. Né? O que pode encarecer muito para cima desse valor é o vinho, né? Sim. Mas aí também tem vinhos maravilhosos que... aqui é a terra do rosé. Aqui é a terra do rosé. O rosé é o vinho menos... fabricado, né, entre aspas, né? Falamos fabricado até para artesanato, né? Feito Sim. com as mãos. Né? Produzido. Então, produzido. São 17%, se não me engano, da produção. O tinto é 55% e o resto é o branco. Mas aqui é o nosso vinho favorito. Por quê? Não, favorito porque é o que se dá melhor ao solo, é o clima. Sim. Um solo rico e muito sol deixa a uva perfeita para o rosé. Enquanto ela não se encaixa, o clima e o solo não é o melhor para o tinto. E para o branco, mais ou menos. Então, o rosé aqui, você vai até poder visitar, perto de Saint-Tropez, vinícolas, né, de rosé. Coisa mais linda. Isso eu ia gostar bastante. Você tem mais de, se não me engano, 10 mil vinícolas na França para conhecer. Para quem é apaixonado por vinho, uma coisa interessante, Nice tem a única vinícola localizada em perímetro urbano da França. Sabe o que é isso? Um país produtor. Eu preciso ficar um mês aí, tá? Isso porque... Tem que ficar um mês, gente. Mas, enfim, eu vou dar a dica do rosé, gente. Isso é importante, não é brincadeira, não. Isso se quer escolher um vinho rosé legal, estou falando aqui ou qualquer lugar do mundo, né? Isso é coisa que vale, principalmente para os daqui, porque eu conheço melhor. Procura um que seja um quase que transparente. Não aquele rosé quase cor-de-rosa choque, não estou exagerando, mas... Né? Não aquele rosé d'Anjou, né, que é uma outra região francesa, ele é mais avermelhado. Né? O bom vinho rosé daqui do sul é um dos mais clarinhos que você encontrar. Os mais clarinhos. Olha a dica de ouro aí, ó, porque eu não entendo muito de vinho, mas é uma dica de ouro. Bem gelado, e bem gelado, obviamente, né? A Dê tá falando aqui, ó, vinho nacional francês é um espetáculo, né? Que a gente encontra bons vinhos, né? Às vezes com um preço... 3 euros. Gente... Os meus eu pago 3, 5 no dia a dia. Se eu quero dar de presente para um amigo, eu vou ter uma ótima garrafa por 10, 12, de exceção. Agora, champanhe. Champanhe é engraçado. Eu compro um champanhe espanhol aqui, que eu adoro, o Freixenet, né?
aquele brut, né? Sim. Do rótulo preto, e eu pago 7 euros aqui. E, e, A e, gente e aqui paga muito. a campanha francesa mais barata vai me custar 18 ou 20, você acredita? E o Acredito. frente eu sou francês, mas eu tenho que, não vou mentir para a senhora. Eu adoro esse frente. Ele quebra um galhão, nossa. Nós temos bons espumantes aqui no sul também. É, claro. A gente tem bons espumantes, mas assim, os preços realmente são. E aí é uma questão de impostos, é uma série de coisas, né? Ó, a Rosane está perguntando qual a melhor cidade para se viver. Eu acho que já tem gente que está querendo se mudar. Aqui mesmo, onde eu estou, em Nice, pelos mesmos motivos pelos quais eu sugiro que seja a base, né? Onde você vai Sim, plantar suas malas, Nice. Mesmos tá. motivos, exatamente os mesmos. Fred, eu vou Mas me mudar para mais Nice. opção de trabalho, mais opção de trabalho. Quando o foco é trabalho, terá também mais opção de trabalho na maior cidade da região, obviamente, né? Acho que eu vou me mudar para Nice, vou ser sua assistente. Se você Fred, entende mais do que, se você entende mais do que eu de informática, já vou reservar um quarto para você, eu porque entendo. me irrita esse negócio. Eu estou pastando tanto para. Porque meus filhos Não, estão vou te grandes, dar. estão Ó, longe. a Cris está dizendo que vai me visitar, vai nos visitar, porque o Fred mora lá também, tanto vai nos visitar. Mas eu tenho pensado muito em não me mudar completamente, né? Assim, mas eu quero ficar um ano na França, não sei como farei isso ainda, por uma questão de visto, né? E a minha ideia era ir para estudar, né? Já estudar o francês lá. Como não dá para ir, então já estou estudando, né? Assim eu fico mais próxima do meu sonho. E aí depois eu posso estudar alguma outra coisa que não seja o idioma francês. Eu posso estudar alguma outra coisa em francês, né? Então eu falei, eu vou começar a estudar agora mesmo, enfim. A Rosane disse que adorou a dica, né? Então, se alguém quiser se mudar, a gente vai tudo para Nice e vamos tudo trabalhar com o Fred no turismo, que o Aqui turismo fica um vai pouquinho voltar. no Brasil. E fique um pouquinho no Brasil para vir aqui me contratar, né? Porque se não ficar mais ninguém lá, perder Não, mas aqui, todo. ó, nós estamos só em 20. Nós estamos só em Ah, 20. Então, tá bom, 20 pessoas que, né? até Ó, 50, a até A 50. Adriana já está dizendo aqui, ó, vamos, ó. Já tá todo mundo querendo. Fred, já estamos a 1h30, porque papo é muito Nossa, bom, né? Assim a gente nem sente o tempo passar. Queria te agradecer. As dicas são maravilhosas e a gente tem que fazer mais agora. Vamos fazer uma de Mônaco, quanto tu quiser. E de Sanremo também, se tu achar que vale uma live pra gente. Eu não conheço, eu conheço a Mônaco, mas eu fui tão rápido que eu acho que eu não conheço. eu vou E falar, faz o seguinte, São Remo eu vou acrescentar, porque São Remo, na verdade, não é a fronteira, né? A fronteira do outro lado de Menton, que é a última cidade francesa, é Ventimiglia. ok. Então, Ventimiglia, ela assim, um dia acordou de manhã em 1860 e aquela cidadezinha que era um ovo, um porto de pescador, passou a ser, por decreto, né, passou a ser a cidade de fronteira, né, com a França. E dali ela começou a crescer rapidamente. Mas, como toda cidade que cresce rapidamente, não tem. Enfim, é um lugar para a gente ir lá comprar, porque na Itália as coisas são bem mais baratas do que na França. Então, Ventimiglia é para francês fazer compras. Mas, no caminho entre a fronteira italiana de Ventimiglia e São Remo, tem um vilarejo medieval italiano chamado Docceacqua. Esse vale a Docceacqua. pena. Docceacqua. Eu costumo levar as pessoas. Ó, Também. ouve aí, Degorga, pra ti ir, ó. A Silvia tá dizendo que adorou o bate-papo, a Adri tá falando que adorou, amou as dicas, a Rosane também adorou. Viu? Sucesso, Fred. Papo bom é Ótimo, assim. feliz. Ó, Fico super feliz com isso. É o meu combustível, o sol
e ver o brilho, né, no olho das pessoas, para mim já estou pago, né? Gente, a Silvia, se tu ainda não foi embora, de Gorga, faz uma fotinho nossa aqui, porque eu não consigo fazer um print. Faz um printzinho, pra gente, depois tu me manda. A Vera também tá agradecendo, a Esther também, parabéns, Fred. E eu Sucesso, também, Fred. né? Todo mundo que assistiu e a você pelo convite, né? Claro. Imagina, agora vamos fazer mais um monte. Queria agradecer a Então, todo mundo que vamos veio, fazer né? uma... Todo mundo que participou, ficou aqui. Agora estamos em contato. E todo mundo agora tem que ir lá seguir, né, o Fred para saber mais coisas que ele está mostrando Nice. Todo dia tem os videozinhos, quando ele vai sair fazer a caminhada, né? Ele está mostrando a cidade para vocês verem como e vocês vão ver que é uma delícia de cidade. E agora já tem um guia em português. Perfeito, mas tem muita coisa e só o meu feed é extenso, né? Tem mais de 1.100 publicações, mas na verdade a primeira metade, lá de baixo, subindo, né, para os dias de hoje, a primeira metade é sobre meu período de fotografia, né? Que eu agreguei na época que eu tinha essa empresa de receptivo em São Paulo, que não, por falta de atividades econômicas no país, já foi indo para... E tem bastante foto dessa época, né? Não são fotos profissionais do meu trabalho, porque eu fotografo eventos na Câmara Internacional de Comércio em São Paulo, na Confederação Nacional da Indústria também em São Paulo, mas eu fiz casamento, aniversário de criança, fazemos qualquer negócio, né? Mas minha paixão na fotografia era a linguagem corporal. Então você vai ver, além de bastante fotos de cantores, de músicos, que é minha paixão, a música, vai ver um pouco de teatro. No Instagram tem pouco, mas vai ter um pouco de teatro e um pouco de dança também, né? Tudo que é linguagem corporal. Eu me apaixonei por isso, né? Retratar uma explosão de emoção com movimento, com às vezes até cheiro, sons, numa imagem estática e sem relevo nenhum, né? Numa folha de papel. Fotografia é maravilhoso, né? Eu adoro também. Eu adoro abstrato, né? Então, para quem curte fotografia, vai direto primeiro lá embaixo do feed, e depois vai subindo e vai aparecendo a segunda metade, que é o turismo. Mas ela começou devagar, né? Eu estou mais agitado desde essa pandemia, né? Que eu acelerei o ritmo e o pessoal tá sempre no rendezvous, né? Sempre prestigiando. Queria agradecer, né, a todas essas pessoas que me dão esse prazer. Mas é muito bom, dá para ver os videozinhos lá, você saindo, dá uma saudade. Não é gostoso você levantar de manhã e ter um porquê? Exatamente. Acho que a gente está precisando disso, né? O que você tem que fazer, o que você gosta de fazer, não tem nada coisa melhor, né? Então agradeço a todos também pelo incentivo, pelo carinho, né? A gente é movido a isso também, né, gente? Exato. Todo por isso mundo que a gosta. gente está fazendo essas lives também para a gente conversar, assim a gente fica todo mundo aí junto. É assim mesmo. Ela disse que não está conseguindo tirar os comentários da tua cara, mas é assim mesmo a foto dele, não tem jeito. Pronto? Obrigada, Dê. Depois ela me manda, eu te mando aí. Tá, gente? Obrigada. Se ficou esquisito, nem manda, né? Nem publica. Se ficou esquisito, não precisa publicar, não, ela vai mandar para mim. Gente, eu vou marcar com o Fred e a gente divulga aqui as próximas. Vamos aproveitar esse conhecimento todo e começar a pensar nas viagens que a gente vai fazer quando isso tudo acabar. Fred, super, super obrigada mesmo. Amei o papo. Amei minha live mais longa da vida. Beijo para todo mundo. Está pedindo bis, isso é ótimo. É isso. Ótimo. Tá pedindo bis. Teve bônus e querem bis. E deremos. Vamos combinar uma data para Mônaco primeiro. Depois a gente ou faz Saint-Tropez ou faz a Itália, enfim. Assunto não vai faltar. Assunto não falta para nós, né? Um beijo. E cuidem, né? Máscara, gel.
E Exato. já está vacinado que não é contaminante, né? Isso. Você, a gente não sabe de nada, na verdade, desse vírus. Tudo é novidade. Então, todo cuidado é pouco e não vamos relaxar agora que a gente está quase Que lá, a né? gente está quase lá, exatamente. Vai precisar disso para viajar. Então, incentivar os que não, os sem noção, que não está ganha a coisa ainda. Que a gente precisa deles, né? De um pouco mais de noção. Exatamente. Fred, brigadão, viu? Beijo, se cuida Tchau, também. tchau. A Tchau. bientôt. A À bientôt. bientôt. Merci.